porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. Aos Romanos, capítulo 1, verso 16. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Dentro daquilo que estamos aprendendo sobre o valor do batismo nas águas, cujo valor os apóstolos deram, nos mostram os fatos, as ocasiões em que o batismo foi celebrado, até rebatismos. Hoje nós veremos um mistério que existe no batismo, o batismo apostólico. A igreja estava enfrentando o seu primeiro problema doutrinário. Havia, além dos pagãos, aqueles que adoravam deuses feitos pelas mãos dos homens, havia também a outra linha religiosa, os judaizantes, isto é, os judeus que se consideravam seguidores da lei de Moisés, estes que eram divididos em vários grupos, alguns extremamente fanáticos. Foram estes os que causaram mais dificuldade, que foram os obstáculos maiores na vida dos apóstolos. Paulo e Barnabé tinham sido separados pelo Espírito Santo, separados por Deus para a obra missionária, e eles foram para um campo diferente, um campo distinto. Eles que até aqui só tinham pregado entre os judeus, agora foram para uma cidade, para uma região de gentios. E olha, Deus abençoou os apóstolos, abençoou os gentios, a igreja estava crescendo, Deus abençoando, mas quando os apóstolos menos esperaram, chega um grupo de judeus e eles participavam, eles eram da igreja, mas eles queriam pertencer à igreja e conservar as doutrinas legalistas da lei de Moisés. E eles chegaram dizendo, olha, se esse povo não se circuncidar, isto é, não praticarem a circuncisão e não guardarem a lei de Moisés, eles não podem ser salvos. Que estrago foi para o ministério dos apóstolos ali. Vejam, o povo naquela felicidade, o povo glorificando a Deus porque tinham recebido o Senhor, estavam tendo uma experiência de salvação magnífica. E chega alguém e não, vocês estão realmente felizes, mas, olha, tudo isso está perdido. Se vocês não se praticarem a circuncisão,
se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. E diz o texto bíblico que houve entre eles e os dois missionários, os apóstolos, os enviados de Deus, houve não pequena contenda. É claro, os apóstolos defendiam a graça e eles defendiam a lei. E depois de tantas contendas, eles resolveram subir até Jerusalém, onde estava a base da igreja. Ali tinha começado a igreja, ali estavam os demais apóstolos. E não adiantava mais ficarem perdendo tempo em contendas com os judaizantes. Subiram até Jerusalém, se reuniram com os apóstolos. Foi o primeiro concílio da igreja. E lá estavam os apóstolos e os dois missionários da região atacada pela heresia judaizantes, e eles apresentaram o problema ali no concílio para ser resolvido. O que nós iremos aproveitar daqui desse episódio? É interessante que ali também a contenda foi longa. Uns mostravam que não, nada de lei, é a graça do Senhor. Outros, não, tem que guardar também a lei. E nisso o apóstolo Pedro apresentou o seu testemunho, juntamente com os dois, Paulo e Barnabé. Pedro deu o seu testemunho, pois Pedro tinha sido o primeiro missionário, o primeiro a entrar na casa de um gentil. Ele pregou na casa desse gentil que estava cheia a casa com os vizinhos. Isto foi na casa de Cornélio. E ali, além de eles se converterem, o Espírito Santo foi derramado, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas, profetizaram. O próprio Pedro ficou admirado que, sendo aquela gente gentia, sendo eles de outra nação, estavam tendo a mesma experiência que os judeus tiveram lá em Jerusalém. E Pedro, naquela admiração toda, ele disse para aqueles que o acompanhou: olha, podemos impedir que sejam batizados nas águas estes que, como nós, receberam o Espírito Santo. E Pedro ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus. Aleluia! Então, depois que esses testemunhos foram dados, aí então é interessante que Tiago toma a palavra. Era ele que estava presidindo o concílio. Ele mencionou uma profecia. Note bem, conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Aleluia!
é interessante, é básico isso aqui, porque essa profecia, ela foi proferida por Amós, saiu da boca daquele profeta, Deus falando que no final os gentios também viriam a Deus, os gentios também iriam se converter. E aqui está uma marca distinta, fala dos gentios sobre os quais foi invocado o meu nome. Sabe, quando que o nome do Senhor foi invocado sobre os gentios, foi na hora do batismo. Os apóstolos, você já aprendeu que os apóstolos só batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui já estava profetizado os gentios sobre os quais foi ou é invocado o meu nome. Olha, aquele momento do batismo, aquele momento sagrado, aquele momento especial, quando o celebrante levanta a sua mão sobre o candidato, sobre o batizando e declara: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa declaração, ela é misteriosa. Nós iremos ver o valor desta declaração no próximo vídeo, porque isto foi uma profecia daquilo que aconteceria na igreja e foi apresentado aqui para resolver uma polêmica. Então, se você já passou pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, relembre aquele momento. Se você ainda não foi batizado nas águas, olha, saiba, se prepare para este momento, porque este momento é sagrado. Quando o celebrante for dizer sobre a sua cabeça: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é um momento especial, este é um momento misterioso, que a gente vai detalhar ainda mais no próximo vídeo. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.